Farouk Bulsara, conhecido profissionalmente como Freddie Mercury, nascido em 1946, foi um cantor, pianista, compositor e produtor musical britânico que ficou mundialmente famoso como fundador e vocalista da banda britânica de rock Queen, a qual integrou desde o ano de 1970 até a sua morte em 1991. Era conhecido por sua personalidade extravagante no palco e por possuir um tipo de voz considerada absoluta, ou seja, tinha um alcance vocal excepcional que ultrapassava 4 oitavas na classificação vocal, conhecida também como extensão vocal. Freddie nasceu em Stone Town, a qual é a parte mais antiga da cidade de Zanzibar, a principal cidade da Tanzânia, oficialmente República Unida da Tanzânia, o qual é um país da África Oriental. Seu pai, Bam Bulsara, nasceu em 1908 e faleceu em 2003, e sua mãe, Jer Bulsara, nasceu em 1922 e faleceu em 2016. Sua única irmã, Kashmira Bulsara, nasceu em 1952 no mesmo local, na cidade de Zanzibar, na Tanzânia. Inicialmente moravam na cidade de Mumbai, na Índia Britânica. Posteriormente, a família Bulsara mudou-se para o arquipélago de Zanzibar para que seu pai pudesse manter seu emprego no Banco Colonial inglês. Freddie passou a maior parte de sua infância na Índia e começou a ter aulas de piano aos 7 anos de idade em 1953. Em 1954, aos 8 anos, o garoto foi enviado para estudar na St. Peter Boarding School, uma escola para meninos na cidade indiana de Mumbai, tendo feito todo o trajeto sozinho a bordo de um navio. Nessa época, já um grande apreciador de música, começou a ter aulas de piano muito influenciado pela cantora local chamada Lara Mangeshkar. Aos 12 anos, montou uma banda chamada The Ragtigs, a qual se apresentava em eventos escolares cantando sucessos de artistas como Cliff Richard e Little Richard. E foi neste período que ele passou a ser chamado de Fred pelos amigos. Apesar de ser apreciado pelos mais velhos, devido a seu carisma e talento musical, o garoto sofria muito bullying por parte das outras crianças de sua idade, devido à sua personalidade um pouco afeminada, o que o levou a se tornar uma pessoa introspectiva e muito tímida quando perto de estranhos. Quando mais velho, Fred passou a morar na casa de sua avó. Todavia, continuou frequentando o mesmo colégio até o fim do curso, voltando para a casa de seus pais em seguida. Quando Fred tinha 17 anos, a família Bulsara, assustada com a Revolução Civil de Zanzibar em 1964, mudou-se para a capital inglesa, Londres, onde ele passou a estudar arte na Escola Politécnica Isleworth, posteriormente ganhando seu diploma como designer gráfico através da Ealing Art College. Após sua graduação, Fred foi trabalhar como vendedor de roupas no famoso mercado Kensington, ao lado de sua então namorada Mary Austin, e trabalhou como encarregado de bagagens no aeroporto de Heathrow por um breve tempo. Amigos da época se lembram dele como um jovem quieto e tímido, que demonstrou grande interesse pela música. Em 1969, Fred iniciou a banda Ibex, depois nomeada Racket, mas que não durou muito tempo. Depois, passou a fazer parte no grupo Sour Milk Sea. Em abril de 1970, se juntou ao guitarrista Brian May e ao baterista Roger Taylor, no trio Smile. E em 1971, eles se juntaram ao baixista John Deacon. Assim, o nome da banda foi alterado para Queen, e nessa época, Freddie adotou a alcunha Mercury como sobrenome artístico, baseado na letra de uma de suas primeiras canções.
Apesar das reservas dos outros membros e da Trident Studios, a qual gerenciava inicialmente o grupo, foi Fred que escolheu o nome Queen para a nova banda. Mais tarde, o cantor disse: "É muito majestoso, obviamente, e soa esplêndido. É um nome forte, muito universal e imediato. Eu certamente estava ciente das conotações gays, mas isso era apenas um detalhe." Fred também desenhou o logo da banda Queen, chamado de Queen Crest, ou Crista da Rainha, isto pouco antes do lançamento do primeiro álbum da banda. Fred se tornou mundialmente famoso como vocalista da banda de hard rock Queen. O primeiro álbum da banda, o Queen, lançado em 1973, assim como o segundo álbum, Queen 2, tiveram uma recepção mais limitada no Reino Unido. Porém, o grupo conseguiu certa projeção mundial quando lançou seu terceiro álbum intitulado Sheer Heart Attack, com a famosa canção Killer Queen. Todavia, foi em 1975 que a banda atingiu o estrelato ao lançar seu quarto álbum, intitulado A Night at the Opera, que inclui a canção Bohemian Rhapsody, um grande clássico, na qual Mercury fundiu o rock and roll com a ópera e criou aquela que é até hoje considerada uma das maiores gravações musicais da história. A banda seguiu lançando discos muito bem vendidos e realizando grandes turnês mundiais. Em 1976, foi lançado seu quinto álbum, A Day at the Races, com a linda canção Somebody to Love. Logo em seguida, lançou em 1977 seu sexto álbum, agora intitulado News of the World, que trouxe os dois maiores hinos da banda, We Will Rock You e We Are the Champions. Em 1978, lançou seu sétimo álbum, intitulado Jazz, que não foi um fracasso, todavia falhou em conseguir a mesma aceitação de seus antecessores, apesar de que, com o lançamento em 1980 do seu oitavo álbum, chamado The Game, o grupo voltou a ser elogiado. O mesmo inclui sucessos como Crazy Little Thing Called Love e Another One Bites the Dust, uma canção ao estilo de funk rock que foi um grande sucesso e esteve no topo da Billboard Hot 100 por várias semanas. Ainda no ano de 1980, lançaram seu nono álbum intitulado Flash Gordon e logo após começaram uma grande turnê chamada The Game, iniciada na América do Norte no dia 30 de junho de 1980, na cidade de Vancouver, no Canadá, e em seguida se apresentaram em várias cidades nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América do Sul, vindo a ser concluída na cidade de Montreal no dia 25 de novembro de 1981, no Canadá. Nesta turnê, o grupo Queen tornou-se a primeira grande banda europeia a se apresentar na América do Sul, com 5 datas na Argentina e 2 no estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo, nos dias 20 e 21 de março de 1981, atraindo um público de quase 300 mil pessoas. Em 1982, empolgado com a boa recepção da música Another One Bites the Dust, Fred decidiu que queria gravar um álbum inteiro neste estilo, uma ideia que desagradou profundamente os outros 3 membros do grupo, mas acabaram cedendo, produzindo canções de funk rock, new wave e outros estilos diferenciados. Assim, foi lançado seu 10º álbum intitulado Hot Space, o qual se tornou o único grande fiasco do grupo, desagradando profundamente os fãs e recebendo uma péssima avaliação da crítica, sendo até hoje considerado um dos piores álbuns já lançados por uma banda. O fracasso deste álbum causou muitos problemas no grupo, que se separou momentaneamente, reunindo-se mais tarde para gravar um novo disco, voltando ao seu estilo habitual. Foi assim que, em 1984,
lançaram o seu 11º álbum chamado The Works. O mesmo permitiu que a banda recuperasse sua popularidade, trazendo grandes sucessos como I Want to Break Free, Radio Gaga e Hammer to Fall. A turnê do disco The Works foi uma das maiores do grupo, passando pela Europa, África, América do Sul, Oceania e Ásia, iniciada no dia 24 de agosto de 1984 na cidade de Bruxelas e finalizada no dia 15 de maio de 1985 na cidade de Osaka, no Japão. Foi dividida em 5 partes, com um total de 46 apresentações. A banda voltou ao Brasil como atração principal da primeira edição do festival Rock in Rio, na cidade do Rio de Janeiro, se apresentando em 2 noites, nos dias 11 e 18 de janeiro de 1985, para um público de 600 mil pessoas. No dia 13 de julho de 1985, a banda realizou uma de suas mais famosas apresentações como atração principal do festival beneficente britânico Live Aid, no estádio de Wembley, que foi transmitida ao vivo pela televisão para milhões de pessoas e é até hoje considerada pela crítica a maior apresentação de um grupo de rock já feita. Nesse mesmo ano, Fred lançou seu álbum solo Mr. Bad Guy, que teve vendas modestas, porém gerou alguns sucessos como Living on My Own e I Was Born to Love You. Em 1986, com sua popularidade altamente renovada, a banda Queen lançou o seu 12º álbum A Kind of Magic, o qual foi um grande sucesso e realizou uma turnê por estádios pela Europa, com uma produção e recepção nunca vista antes, com 2 concertos no estádio de Wembley que foram gravados e lançados em vários formatos posteriormente. Em 1987, Fred descobriu ser portador do vírus da AIDS e sua saúde física se deteriorou rapidamente. Por isso, a banda se aposentou dos palcos. Portanto, o concerto final da Magic Tour em Londres, no dia 8 de agosto de 1986, foi o último momento de Freddie Mercury no palco. Depois, passaram a trabalhar apenas no estúdio de gravação. Foi assim que o grupo lançou seu 13º álbum, intitulado The Miracle, em 1987. No ano seguinte, 1988, Fred voltou a inovar sua carreira ao lançar o disco Barcelona. O mesmo é o 2º e último álbum de estúdio do cantor britânico em sua carreira solo. Barcelona é um projeto de música clássica que conta com a participação da cantora lírica espanhola Montserrat Caballé em praticamente todas as faixas. Em 1991, a banda Queen lançou o seu 14º álbum, intitulado Innuendo, que foi um grande sucesso comercial, e mesmo estando com sua saúde extremamente debilitada, Fred continuou a trabalhar exaustivamente, tanto que, após menos de um mês, ele já estava no estúdio gravando vocais para um disco novo do grupo. O cantor, que morreu nesse mesmo ano, já sabia que não sobreviveria por muito tempo, por isso gravou todos os vocais antecipadamente para que a banda concluísse o trabalho posteriormente. Após a morte de Fred em 1991, no ano seguinte, em 1992, os 3 integrantes remanescentes do Queen organizaram um grande concerto em homenagem a Fred, o The Freddie Mercury Tribute Concert, no estádio de Wembley, que teve a participação de muitas das maiores bandas da história do rock, como Led Zeppelin, Guns N' Roses, Metallica, U2 e muitas outras. O 15º e último álbum, Made in Heaven, gravado com os vocais no estúdio que Fred deixou prontos, foi finalizado e lançado em 6 de novembro de 1995. Hoje em dia, estima-se que o grupo Queen já tenha vendido mais de 300 milhões de discos ao redor do mundo. Relacionamentos e sexualidade.
Fred era bissexual não assumido, embora seja costumeiramente descrito como totalmente gay. Em dezembro de 1974, quando perguntado diretamente sobre sua sexualidade por um repórter da revista New Musical Express, Fred respondeu que houve uma época em que ele era jovem e desprotegido e que teve sua cota de humilhações escolares, deixando implícito que ser gay o levou a ser discriminado por seus colegas de escola. Raramente, Fred falava sobre sua vida particular para a imprensa e sua família e amigos seguiam a mesma linha. Porém, sua irmã Kashmira disse a uma rede de televisão britânica que o cantor jamais falou sobre sua homossexualidade diante da família, mas que todos sabiam e isso nunca os havia incomodado. A mídia, no entanto, especialmente a britânica, sempre teve interesse em revelar Fred como gay e constantemente esse assunto era abordado em jornais, revistas e televisão. Em 1986, por exemplo, o jornal The Sunday Times publicou uma matéria dizendo que Fred havia assumido ter uma dúzia de romances gays. Não se sabe se a notícia tem fontes seguras. No início dos anos 70, Fred iniciou um relacionamento com a vendedora de roupas Mary Austin, que ele conheceu através de Brian May. O mesmo se estendeu durante anos. O envolvimento amoroso deles acabou quando Fred confessou sua natureza homossexual para ela. Porém, os dois mantiveram uma grande amizade por toda a vida, com Fred dedicando a famosa canção Love of My Life em sua homenagem, e também sendo padrinho do seu primeiro filho. Em seu testamento, Fred deixou para ela sua mansão em Londres, assim como a detenção de todos os direitos autorais de sua discografia, o que continua a render a Mary milhões de libras todos os anos. Ainda hoje, a senhora Mary Austin vive com sua família na casa de Fred. No fim dos anos 70, o cantor também teve um relacionamento sério com o executivo da Elektra Records, que durou cerca de um ano. Pouco tempo depois, o cantor se envolveu com a atriz austríaca Barbara Valentin, que inclusive foi uma das figurantes do videoclipe da canção It's a Hard Life. Em 1985, iniciou outro sério romance com o cabeleireiro Jim Hutton, com quem Fred viveu até o fim de sua vida. Jim não deixou Fred durante sua doença e estava ao lado dele na cama quando o cantor faleceu. Jimmy morreu vítima de câncer em 2010. Mesmo tendo tido outros relacionamentos, Fred sempre deixou claro que Mary Austin foi a pessoa mais importante de sua vida e que a considerava uma esposa. Sobre Mary, Fred disse: "Muitos dos meus amantes me perguntam por que eles não podem substituir Mary, mas é simplesmente impossível. Mary é minha única amiga e eu não quero mais ninguém. Para mim, é como um casamento. Nós acreditamos um no outro e é o suficiente para mim." Em outubro de 1986, a imprensa britânica começou a noticiar que Fred havia sido diagnosticado como portador do vírus da AIDS em uma clínica da rua Harley, e um repórter do jornal The Sun perguntou ao cantor a respeito quando ele desembarcou em um aeroporto voltando de uma viagem ao Japão. Fred negou o boato. De acordo com o parceiro do cantor, Jim Hutton, Fred foi diagnosticado soro positivo em abril de 1987, mas decidiu negar todos os boatos sempre que questionado. No entanto, a saúde física de Fred se deteriorou rapidamente e ele começou a aparecer em público cada vez mais magro e pálido, o que levou a imprensa a publicar centenas de artigos especulando sobre o assunto. Nessa época, o Queen havia se aposentado dos palcos devido à condição do vocalista, e em 18 de fevereiro de 1990, quando o grupo foi homenageado no Festival de Prêmios Brit Awards em Londres,
Recebendo uma condecoração por sua contribuição à música britânica, Fred compareceu ao lado da banda, mas não falou nada, o que apenas alimentou os rumores. Naquela altura, para o grande público, já era uma certeza que o cantor era de fato soro positivo, e o prêmio Brit Awards acabou sendo a sua última aparição pública. Em 1991, totalmente recluso, Fred era a vítima constante do assédio de repórteres que cercavam sua casa e não iam embora durante dias para conseguir uma foto sua, que estava com uma horrível aparência devido à sua doença. Uma foto do rosto de Fred, magro e com manchas negras, estampou uma edição do jornal The Sun na matéria intitulada "É oficial, Fred está gravemente doente". A mesma foi a edição do jornal mais vendida no ano no Reino Unido. Apesar de não poder se apresentar ao vivo, Fred continuou a trabalhar com a banda até o fim. Depois de descobrir sua doença, o cantor lançou um disco de ópera e também lançou mais 2 álbuns com a banda, e continuou a gravar videoclipes com o grupo. O vídeo These Are the Days of Our Lives, gravado em maio de 1991, foi o último trabalho de Fred em frente às câmeras. Para esconder as horríveis manchas que tinha na pele, ele teve de passar horas se maquiando, e o vídeo teve de ser lançado em preto e branco para esconder sua aparência. Em junho de 1991, Fred continuou a gravar vocais para novas músicas do Queen, para que a banda as terminasse posteriormente, pois ele sabia que não sobreviveria por muito tempo. Porém, certo dia teve de abandonar os estúdios totalmente por não ter mais forças nem para se manter em pé. Essas canções foram posteriormente lançadas no álbum póstumo Made in Heaven em 1995. Em seus últimos dias, Fred perdeu a visão e não conseguia sair da cama. Por isso, decidiu parar de tomar sua medicação e passou a esperar pela morte. Em 22 de novembro, Fred chamou o empresário do Queen, Jim Beach, e pediu que ele fizesse um comunicado à imprensa para divulgar sua doença, que foi lançado no dia seguinte. E em parte do mesmo, Fred disse: "Seguindo a enorme comoção da mídia nas últimas 2 semanas, eu gostaria de confirmar que fui testado como soro positivo e tenho AIDS. Eu senti que era melhor manter isso privado até agora para proteger a mim e àqueles ao meu redor. No entanto, chegou a hora de meus amigos e meus fãs saberem a verdade, e espero que todos se juntem a mim e aos meus médicos na luta contra essa terrível doença. Minha privacidade sempre foi muito importante para mim e sou famoso por minha falta de entrevistas. Por favor, entendam que essa política continuará." Cerca de 24 horas após o comunicado ser feito, durante a noite, Fred faleceu. Nasceu no dia 5 de setembro de 1946 em Stone Town, na parte velha da cidade de Zanzibar, atual Tanzânia. Tinha 1,77 m de altura. Faleceu no dia 24 de novembro de 1991 em Kensington, na cidade de Londres, Inglaterra, Reino Unido. Tinha apenas 45 anos de idade ao falecer, vítima de broncopneumonia acarretada pela AIDS. Seu funeral ocorreu em Londres 3 dias depois, assistido por 35 pessoas, incluindo a família de Fred, os membros e o empresário do Queen, Mary Austin, Jim Hutton e poucas outras pessoas. O corpo do cantor foi cremado no cemitério de Kensal Green e suas cinzas foram entregues a Mary Austin, e apenas ela, Jim Hutton, a família do cantor e os membros do Queen sabem onde as cinzas foram depositadas e nunca revelaram seu paradeiro. Fred
manteve-se ativo durante 22 anos, desde 1969 a 1991. Tributos e homenagens ao cantor. Em 25 de novembro de 1996, foi inaugurada uma estátua em homenagem a Fred, às margens do Lago Le Mans, na cidade de Montreux, na Suíça. A mesma tem 3 metros de altura. A cerimônia foi assistida por Brian May, Roger Taylor, Montserrat Caballé e o pai de Fred, assim como por milhares de pessoas. A partir de 2003, fãs de várias partes da Europa começaram a se reunir anualmente em frente à estátua de Montreux para prestar tributo ao cantor, com a banda Bear Park and Dash Colliery apresentando canções do Queen. Em 1999, o Royal Mail imprimiu uma série de selos nacionais com o rosto de Fred, como sinal de respeito. Em 2009, uma estrela foi colocada em uma calçada de Londres, no local em que a família de Fred desembarcou na cidade em 1964, em uma cerimônia assistida por Brian May e pela mãe do cantor. A partir de 2009, uma compilação de vídeos em sua homenagem passou a ser exibida toda semana em um telão, o qual fica em frente ao Fremont Street Experience, um dos maiores cassinos de Las Vegas. No mesmo ano, foi inaugurada uma estátua de Fred em frente ao Teatro Playhouse, na cidade escocesa de Edimburgo. Outra grande estátua está localizada em frente ao Teatro Dominion de Londres, onde o musical We Will Rock You é apresentado baseado nas canções do Queen. No ano de 2011, em celebração aos 65 anos de Fred, o Google o homenageou com seu logotipo em sua página online de pesquisas, que por algumas semanas mostrava uma animação de Fred cantando Don't Stop Me Now. Outro grande tributo foi pago na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, quando foi mostrada em vários telões do Estádio Olímpico de Londres a gravação de Fred realizando sua chamada e resposta com a plateia de Wembley em 1986, e a multidão de espectadores e atletas no local respondeu adequadamente. Em seguida, Brian May e Roger Taylor tocaram We Will Rock You, com a cantora Jessie J no vocal. Peço que continuem assistindo, pois quero apenas passar o aviso de que no próximo vídeo apresentarei uma variedade de curiosidades sobre a vida de Freddie Mercury, pois se colocá-las aqui, este vídeo ficará muito extenso. Deixo aqui a minha mais sincera homenagem ao cantor e ser humano Freddie Mercury, um dos maiores artistas de todos os tempos, como também uma das mais potentes vozes já registradas no cenário musical mundial. Fred deixou um legado inesquecível que nós, como seus fãs, não podemos jamais esquecer. Temos a obrigação de sempre estar homenageando e eternizando o seu trabalho ao longo dos anos, mantendo-o vivo em nossos corações, assim como todo o seu legado para as futuras gerações. Que Deus esteja iluminando Fred e toda a sua família. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e sobre os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas e justas, jamais acrescentarão aos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda que a sabedoria divina está sempre a nos desculpar infinitamente, construindo, reconstruindo e iluminando o nosso caminho,
ajudando-nos a encontrarmos o infinito bem, o amor divino, o amor eterno, o amor emanado por nosso Criador, por Jesus Cristo, por nosso Deus. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.